Relatos reais de terror. 3 histórias sobrenaturais que revelaram segredos sinistros. A cidade de São Vicente nunca foi a mesma desde que os sussurros começaram. Nas noites de lua cheia, algo se erguia da densa floresta e o vento trazia consigo ecos de terror. Roberto, um advogado cético e prático, ignorava as histórias até que o luto pela morte de sua esposa o mergulhou em um abismo de dúvidas. As conversas entre os moradores se tornavam mais inquietantes a cada mês, e atormentado, ele decidiu investigar os relatos sobre uma entidade que assombrava a região. Ele encontrou 3 homens, cada um mais abalado que o outro. O primeiro, um pescador de olhar perdido, contou como fora chamado por uma voz doce e sedutora que o guiou até o lago. Lembrou-se do frio súbito, da canoa virando para o abismo. Ninguém me ouviu gritar, disse ele, as mãos tremendo. O mecânico, visivelmente atormentado, revelou visões de sombras que dançavam ao redor de sua oficina. Elas sussurravam: esse ser representa nossos medos mais profundos. Ele vem buscar aqueles que não enfrentam suas verdades. Sussurrou. O que realmente a entidade desejava dele. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Roberto hesitou na porta, uma onda de desespero invadiu seu peito. O sussurro suave ecoou novamente. Roberto, ... O coração dele disparou. Ele respirou fundo, tentando se recuperar. O que ele realmente temia? A resposta estava prestes a se revelar. Antes que ele pudesse dar um passo à frente, a porta se abriu com um estrondo. A figura de Clara, sua esposa falecida, surgiu à luz da lua. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido drenada deles. Você não devia ter vindo, ela gritou. Roberto congelou, a confusão tomando conta dele. Clara? O nome saiu de seus lábios como uma oração. Mas a imagem à sua frente não era o que lembrava. Os sussurros aumentaram ao redor dele, intensificando a atmosfera sombria. Clara avançou, a expressão de dor substituindo o amor que ele conhecia. Ninguém pode saber, Roberto. A voz dela soou como um lamento perdido, ecoando em sua mente. Se você descobrir, tudo estará perdido. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Lembranças de risadas compartilhadas e promessas ecoaram na sua cabeça. Você está aqui. Você não está morta. Sua mente corria em 1000 direções. A neblina da noite se adensava e figuras fantasmagóricas começaram a surgir ao redor deles. Rostos conhecidos como sombras do passado. Olhe para eles, Roberto, disse Clara, apontando para os homens que estavam em sua casa. O pescador, o mecânico e o professor estavam ali, mas eram versões distorcidas de si mesmos, seus rostos marcados pela dor e pavor. Eles vieram buscar o que é seu, o que você não enfrenta. Neste momento, um grito irrompeu da boca do mecânico. O som cortou o ar pesado, fazendo a realidade parecer desmoronar. Você não pode escapar do que esconde, Roberto. O eco daquele grito reverteu tudo. A verdade sobre a morte de Clara e sobre os segredos que uniam aquelas almas perdidas começou a vir à tona. Ele percebeu que a entidade em questão não era apenas uma força externa, mas uma parte dele. Antes que pudesse compreender,
Um flash ofuscante envolveu a sala. Tudo se apagou. No escuro total, a única coisa que pôde ouvir foi seu próprio coração acelerado e os sussurros lado a lado de Clara e das outras figuras. O que aconteceria quando a luz voltasse? O que seria revelado se ele fosse forçado a confrontar não apenas o que havia perdido, mas o que realmente era? A escuridão que envolvia Roberto parecia ganhar vida. Enquanto o silêncio se instalava, ele sentiu seu coração pulsar no peito como Roberto. A voz dela soou, mas estava distorcida, como se uma verdade obscura estivesse sendo escondida. Ele tentou se aproximar, mas algo o prendeu no lugar. A atmosfera ao redor começou a girar. Imagens se projetavam na sala. Momentos felizes, risos, promessas, mas então se tornaram distorções, contornos de uma vida que parecia ter sido moldada por mentiras. Entre flashes de sua memória, ele viu Clara com outro, rindo. O chão tremeu sob seus pés. Uma verdade aterradora começava a emergir. Você não sabe quem eu sou. Eu sou parte do que você desenterrou, gritou a figura ao fundo, cruzando os braços. Uma onda de terror o envolveu. O mecânico, o pescador, o professor. Todos olhavam para ele, revelando o mesmo olhar de desespero. Nós somos as suas mentiras não ditas. A voz do mecânico cortou o ar, ecoando como um sino de alerta. Roberto então percebeu a verdade. Clara não estava ali para alertá-lo. Ela estava ali para condená-lo. Você não pode ignorar o que fez. As paredes começaram a se fechar. Ele entendeu. Ele era o que havia perdido. A responsabilidade não era só dela. A dor, a traição. No fundo da sua mente, uma lembrança ressurgiu. Um bilhete que encontrou em sua gaveta. Um nome. Arnaldo. Clara o escondia. Uma relação que ele nunca desconfiou. A verdade se abateu sobre ele como uma tempestade. Clara, eu. A confusão tomou conta, enquanto as sombras dançavam ao redor dele, sussurrando seu nome. Finalmente, você irá encarar, disse a versão distorcida de Clara, seu rosto agora se contorcendo em dor. As figuras se aproximavam cada vez mais, e no meio da turbulência, Roberto percebeu que não só teria que enfrentar Clara, mas também tudo o que seu coração havia negado. Roberto, ecoou uma última vez, antes que tudo escurecesse novamente. O que aconteceria agora que as vozes giravam em sua mente? Ele tinha que descobrir. A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Mas enquanto tudo girava, uma voz surgiu, clara e firme, cortando a tensão como uma faca afiada. Roberto. Era a voz de um homem desconhecido. Ele se virou e, para sua surpresa, viu Arnaldo, o nome do bilhete, se materializar do fundo da escuridão. A expressão no rosto de Arnaldo era uma mistura de raiva e compaixão. Eu sou a verdade que você se nega a enfrentar. Roberto ficou parado, confuso. Arnaldo? Ele não conseguia acreditar. Quem é você? O que você quer comigo? As sombras pareciam se encolher, a presença de Arnaldo sugando um pouco da escuridão ao redor. Eu sou o que Clara escondeu. E você? Você sempre soube. A voz de Arnaldo se elevou, ecoando, revelando camadas de dor.
Você não viu? As pistas estavam sempre diante dos seus olhos. Você tem medo de ver o que realmente aconteceu. No momento em que Arnaldo terminou, Clara avançou mais um passo. O que ele diz é verdade, Roberto. Recusar-se a ver é a maior traição. Ela estava mudando. Sua forma distorcida agora mostrava um arrependimento profundo. As sombras ao redor dela começaram a se dissipar. O coração de Roberto acelerou. Por que você nunca me contou? A pergunta escapou de seus lábios, carregada de incredulidade. Eu queria proteger você. Estávamos envolvidos em um ciclo de mentiras, até o fim. As lágrimas, nos olhos de Clara, brilhavam sob a luz da lua. Eu tentei, mas não consegui escapar de Arnaldo. Protegê-lo? Arnaldo ironizou, aproximando-se. Você está cercado por mentiras, e eu sou a prova viva de que elas costumam devorar quem se atreve a ignorá-las. Então, um grito surdo irrompeu pela sala, enquanto a luz começou a piscar violentamente. A verdade estava desmoronando, se revelando em neon diante de Roberto. Ele via flashes de Clara com Arnaldo, rindo, segredos compartilhados nas sombras. Um novo pânico se instalava. O que mais você escondeu? Tudo, Roberto. A resposta de Clara veio como um sussurro quebrado. As sombras erráticas começavam a se agitar mais, ameaçando engoli-los. Neste instante, Roberto percebeu que Arnaldo não era apenas uma figura do passado. Ele era a raiz de tudo. O espaço se encheu de um terror palpável, e no meio da confusão, ele viu uma silhueta familiar nas sombras. Seu filho. O que você quer, pai? A voz da criança atingiu seu coração como um soco. O que está acontecendo? O mundo ao redor se tornava um turbilhão de emoções e revelações. A presença do filho trouxe um novo nível de choque. A percepção de que a dor que ele estava prestes a enfrentar não era apenas sobre Clara ou Arnaldo. O que eu realmente escondi? E antes que pudesse obter respostas, a escuridão os envolveu novamente, deixando Roberto à mercê de segredos que nunca quis enfrentar. O que ele descobriria quando a luz voltasse? A luta entre passado e presente estava prestes a explodir em algo inimaginável. A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Enquanto tudo girava, uma voz surgiu, clara e firme, cortando a tensão como uma faca afiada. Roberto. A voz de Arnaldo ecoou como um trovão, e a sala tremeu. Com um movimento brusco, Clara se virou, seu rosto contorcido em raiva e medo. Não escute ele. Roberto ficou paralisado. Clara! O desespero tomou conta dele. O que estava acontecendo? As sombras pareciam se agitar, pulsando com uma energia que ameaçava devorá-los. Quem é Arnaldo realmente? A pergunta escapou de seus lábios, carregada de incredulidade. Arnaldo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sou a escolha que você se recusa a encarar. Eu sou o passado que você enterrou. Ele avançou, as figuras ao redor de Roberto parecendo ganhar forma com cada passo. Você nunca quis saber a verdade, sempre preferiu a ilusão. No mesmo instante, a sala se iluminou com um flash ofuscante. Roberto viu seu filho entre as sombras, seu olhar triste e angustiado. Pai! A voz da criança atravessou seu coração como uma flecha. Você precisa parar de fugir. É hora de encarar a verdade. Roberto se sentiu tonto. As revelações estavam se acumulando.
Cada mentira que ele ignorou, cada lágrima que havia causado, tudo estava se desmoronando ao seu redor. O que você fez? Roberto gritou para Clara. O pânico em sua voz. Que você escondeu de mim? Um grito de Clara ecoou. Sua forma começou a se desvanecer, como se a verdade a estivesse consumindo. Não faça isso, Roberto. Você não está preparado. Então, uma tremenda explosão de luz ocorreu, e no centro da sala apareceu uma figura ainda mais sombria. Uma versão mais velha de Roberto, seus olhos negros e vazios refletindo o horror de uma vida inteira de arrependimentos. Eu sou você, o que você se recusou a ser. Ele riu, derretendo as esperanças de Roberto. Uma onda de choque percorreu o corpo de Roberto. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida desmoronou. Ele viu os rostos daqueles que havia magoado, incluindo de seu filho. E a dor se intensificou. Você não é mais que uma sombra, a voz de Arnaldo ressoou, enquanto o fundo da sala se rompia. Você precisa decidir. Você vai enfrentar ou vai se esconder atrás de suas mentiras. O chão começou a rachar, e as figuras distorcidas começaram a puxá-lo para a escuridão. Roberto gritava, mas a verdade o arrastava, enquanto o eco de sua própria voz se perdia na torrente do desconhecido. A verdade irá machucar, mas é melhor do que viver na escuridão. Primeiro, sua visão se estreitou, e depois escureceu. O que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir, mas ainda não sabia. A escuridão tinha mais segredos do que ele jamais imaginou. A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Então, sem aviso, a cena mudou. Uma luz brilhante surgiu do chão, envolvendo tudo, e de repente, Roberto se viu em um labirinto de memórias, com cada corredor trazendo à tona uma lembrança que ele havia enterrado. Mas algo estava errado. Imagens começaram a se distorcer, e uma figura familiar emergiu das sombras. Era seu filho, mas seu olhar estava cheio de tristeza e desespero. Pai, você precisa escutar. O rosto da criança revelava uma dor que cortou o coração de Roberto. Ela não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Roberto perguntou perplexo. A expressão do menino tornou-se sombria. Arnaldo não é o único que esconde segredos. Clara está mentindo para você. A verdade está além do que você quer enxergar. As sombras ao redor começaram a se agitar, enquanto Clara olhava com horror. Não acredite nele. Mas a voz de seu filho era forte. Eu não estou aqui por vontade própria, pai. Estou preso aqui por causa dela. Você precisa entender. Roberto sentiu o chão tremer. O que você quer dizer? A cada palavra do menino, uma onda de dor o atingia. Ele olhou para Clara e a diferença era nítida. A mulher que ele amou parecia agora um reflexo distorcido de si mesma. Neste momento, uma explosão de energia atingiu a sala. Clara gritou, e uma verdade devastadora começou a se desdobrar. Você não pode saber. Se você descobrir, isso significará o fim. Sim de quê? O medo começou a dominar Roberto. Uma percepção sombria se infiltrava em sua mente. O que mais Clara escondia?
Ela arruinou tudo, pai. Tudo por causa de Arnaldo. As palavras do filho ressoaram como um eco aterrador. Então, Roberto percebeu. As sombras ao redor começaram a convergir, e uma onda de lembranças devoradoras tomou conta dele. Clara não era apenas um elo do passado. Ela era o epicentro de mentiras que derrubariam seu mundo. O que mais estava escondido sob aquelas camadas de dor e mágoa? E antes que ele pudesse processar, a sala desmoronou, e tudo o que conhecia estava prestes a se perder. Roberto, o que ele descobriria a seguir? A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Então, sem aviso, a cena mudou. Uma luz brilhante surgiu do chão, envolvendo tudo, e de repente, Roberto se viu em um labirinto de memórias, com cada corredor trazendo à tona uma lembrança que lhe havia enterrado. Mas algo estava errado. As imagens começaram a se distorcer, e uma figura familiar emergiu das sombras. Era seu filho, mas seu olhar estava cheio de tristeza e desespero. Pai, você precisa escutar. O rosto da criança revelava uma dor que cortou o coração de Roberto. Ela não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Roberto perguntou perplexo. A expressão do menino tornou-se sombria. Arnaldo não é o único que esconde segredos. Clara está mentindo para você. A verdade está além do que você quer enxergar. As sombras ao redor começaram a se agitar, enquanto Clara olhava com horror. Não acredite nele, mas a voz de seu filho era forte. Eu não estou aqui por vontade própria, pai. Estou preso aqui por causa dela. Você precisa entender. Roberto sentiu o chão tremer. O que você quer dizer? A cada palavra do menino, uma onda de dor o atingia. Ele olhou para Clara, e a diferença era nítida. A mulher que ele amou parecia agora um reflexo distorcido de si mesma. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se a própria realidade estivesse se espedaçando. O chão se abriu sob seus pés e Roberto sentiu um puxão, como se algo quisesse arrastá-lo para a escuridão. E quando uma tempestade de luz e sombra se desenrolou diante dele, a verdade veio à tona. Um eco devastador de uma vida cheia de escolhas. Você não pode escapar do que fez, Roberto. A voz de Clara agora soava como um grito de desespero. Eu sou o que você tem que enfrentar, não Arnaldo. E antes que ele pudesse processar, chegou um aviso devastador. A figura de Arnaldo se transformou, e em um instante horripilante, seu rosto cambaleou e se tornou de Roberto. O próprio Roberto estava diante dele, mas com uma expressão de culpa e dor. Você não é só um espectador, você é a origem. As sombras começaram a se agitar freneticamente. Tudo o que ele acreditava saber foi envolto em um turbilhão de incertezas. O filho sobressaltou-se e o grito de Clara ecoou, enquanto a sala se desmoronava e a essência do que ele pensava ser sua vida se desintegrava ao seu redor. A verdade está aqui, Roberto. Você não pode ignorá-la. O que isso significava? O que mais ele havia escondido? A luta estava prestes a atingir um ponto crítico e Roberto percebeu que o que estava à frente dele era muito maior do que ele poderia imaginar.
O que aconteceria agora? A escuridão estava à espreita, pronta para consumir cada fragmento de sua existência. A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Então, sem aviso, a cena mudou. Uma luz brilhante surgiu do chão, envolvendo tudo, e de repente, Roberto se viu em um labirinto de memórias, cada corredor trazendo à tona uma lembrança que ele havia enterrado. Mas algo estava errado. As imagens começaram a se distorcer, e uma figura familiar emergiu das sombras. Era seu filho, mas seu olhar estava cheio de tristeza e desespero. Pai, você precisa escutar. O rosto da criança revelava uma dor que cortou o coração de Roberto. Ela não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Roberto perguntou perplexo. A expressão do menino tornou-se sombria. Arnaldo não é o único que esconde segredos. Clara está mentindo para você. A verdade está além do que você quer enxergar. As sombras ao redor começaram a agitar, enquanto Clara olhava com horror. Não acredite nele. Mas a voz de seu filho era forte. Estou aqui preso por causa dela. Você precisa entender. Roberto sentiu o chão tremer. As palavras do menino o atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Então, enquanto a sala tremia, um rugido grave ressoou. O chão se fendeu e uma forma sombria começou a emergir. Uma figura coberta por uma névoa densa. Desculpem a interrupção. A voz era profunda e ressoante. Sou Arnaldo, mas não como você pensa. A fúria e o medo se misturaram em Roberto. Aquela não era a revelação que ele esperava. O que quer dizer com isso? Arnaldo, agora revelando um semblante angustiado, se adiantou. A verdade, Roberto. Você e Clara, vocês têm uma ligação muito mais profunda do que imagina. Cada escolha, cada mentira, tudo se conecta a um segredo muito maior. O filho de Roberto começou a chorar, sua pequena voz tremendo. Pai, eles vão me levar novamente. Você precisa fazer algo. O pânico tomou conta de Roberto. Não, o que isso significa? O que vai acontecer com ele? A sala começou a girar, sombras dançando freneticamente. Arnaldo olhou para o menino e por um instante a expressão de dor se transformou em um olhar de compaixão. É a sua, Roberto. O que você fará agora pode redefinir tudo. Se você não confrontar Clara, perderá aqueles que ama. Neste momento, a figura de Clara começou a se dissolver, o desespero estampado em seu rosto. Roberto, não acredite nele. É uma armadilha. As sombras se tornaram mais densas, como se quisessem fechar sobre ele, pressionando-o a escolher. E antes que pudesse compreender, a sala explodiu em luz e os sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores. O que aconteceria agora? As consequências dessa nova revelação estavam prestes a se desenrolar diante dele, e Roberto sabia que a verdade poderia destruir tudo o que ele conhecia. A escuridão parecia viva, pulsando em ondas de desespero ao redor de Roberto. Ele estava preso entre as visões distorcidas de Clara e o eco dos sussurros que o cercavam. Então, sem aviso, a cena mudou. Uma luz brilhante surgiu do chão, envolvendo tudo, e de repente, Roberto se viu em um labirinto de memórias, cada corredor trazendo à tona uma lembrança que ele havia enterrado. Mas algo estava errado. As imagens começaram a se distorcer, e uma figura familiar emergiu das sombras. Era seu filho, mas seu olhar estava cheio de tristeza
e desespero. Pai, você precisa escutar. O rosto da criança revelava uma dor que cortou o coração de Roberto. Ela não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Roberto perguntou perplexo. A expressão do menino tornou-se sombria. Arnaldo não é o único que esconde segredos. Clara está mentindo para você. A verdade está além do que você quer enxergar. As sombras ao redor começaram a se agitar, enquanto Clara olhava com horror. Não acredite nele. Mas a voz de seu filho era forte. Estou aqui preso por causa dela. Você precisa entender. Roberto sentiu o chão tremer. O que você quer dizer? A cada palavra do menino, uma onda de dor o atingia. Ele olhou para Clara. Diferença era nítida. A mulher que ele amou parecia agora um reflexo distorcido de si mesma. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A sala tremeu e uma forma sombria começou a emergir. Uma figura envolta em névoa densamente preta. Desculpem a interrupção. A voz era profunda e ressoante. Sou Arnaldo, mas não como você pensa. A fúria e o medo se misturaram em Roberto. Aquela não era a revelação que ele esperava. Que quer dizer com isso? Arnaldo avançou, seu semblante marcado pela dor. A verdade, Roberto. Você e Clara têm uma ligação muito mais profunda do que imagina. Cada escolha, cada mentira, tudo se conecta. A verdade que você se recusa a ver é que Clara não é apenas uma fachada. Ela é a responsável por sua dor, mas a dor dela também. Roberto congelou. O que você está dizendo? Arnaldo olhou para o menino, seus olhos se encontrando em um instante passageiro que parecia compartilhar um entendimento silencioso. A verdade está entrelaçada. Se você não encarar isso, seu filho sofrerá as consequências. Então, uma onda de luz varreu a sala. Clara começou a derreter em sombras, seu rosto contorcendo-se em angústia. Não, você não pode saber. Nesse interim, uma nova forma surgiu. Uma figura semelhante a Clara, mas mais jovem. Ai, sou eu. Uma versão de Clara, antes de tudo se quebrar. Você precisa decidir quem você realmente ama. É hora de decidir. O espaço se encheu de gritos e sussurros, deixando Roberto sem fôlego. Ele sentiu a verdade pesando sobre seus ombros. O que eu realmente escondi? E antes que pudesse processar, o chão sob seus pés se abriu, e tudo o que conhecia estava prestes a se perder na escuridão. O que aconteceria agora? Ele estava prestes a descobrir que a escolha entre as Clara e a verdade era mais crítica do que jamais imaginou. Enquanto a escuridão pulsava ao redor de Roberto, cada canto do labirinto de memórias revelava o peso de suas escolhas. Ele olhou para o rosto angustiado de seu filho e sentiu um aperto no peito. Eu preciso fazer isso. A voz dele tremia, mas um fogo interno começava a brilhar, afastando a sombra ao seu redor. Pai! A voz da criança ecoou, cheia de esperança. Encare a verdade. Só assim poderemos nos libertar. As imagens de Clara e Arnaldo giravam freneticamente em um turbilhão de emoções. Ele viu Clara chorando, seu rosto distorcido pela dor e arrependimento. Roberto, não faça isso, ela implorou, mas já não era mais só o medo que o dominava. Era a determinação. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Chega de mentiras! Sua voz ressoou, firme. O labirinto começou a desfazer-se, as paredes tremendo
com o impacto da verdade. Clara, agora em sua forma mais vulnerável, disse: por favor, entenda, nossas vidas estão entrelaçadas por mais do que imagina. Eu não queria que soubesse. As sombras começaram a se dissipar, e Roberto viu seu filho, agora radiante, estendendo a mão. Ele correu até ele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto se abraçavam. Estamos livres, pai. A luz da verdade iluminou o espaço, e as memórias distorcidas de Clara começaram a clarear. Eu perdoo você, ele disse, e ao ouvir isso, Clara sorriu triste, reconhecendo a liberdade que precisavam. Então, tudo começou a se desfazer em um brilho ofuscante. A última imagem que Roberto viu foi a de Clara, agora em paz, acenando como uma despedida. O espaço mergulhou em silêncio, e a escuridão se dissipou, revelando um novo dia. Roberto despertou em sua cama, um sol radiante entrando pela janela. Ele sentiu que a dor havia se dissipado. Estava pronto para enfrentar o mundo, ainda que com memórias do que havia perdido. O passado não o definiria mais, e agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo e ajude a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história, porque neste momento você faz parte de algo maior. Não espere nem mais um segundo para apoiar.